Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 5 até o 11. Eu já transcrevi o texto para a mensagem. Diz assim a palavra do Senhor: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu acho que em nenhuma outra época tem acontecido além de uma evasão das igrejas locais, uma evasão indiscriminada dos preceitos de Deus na vida de muitos. Muitos têm se arvorado em intérpretes da palavra, interpretando-a de acordo com suas inclinações carnais malignas. Ou seja, tentam fazer arranjos na palavra de Deus para que tenham justificadas as suas inclinações. O perigo disso é muito, muito, muito grande. É possível que muitos sejam levados ao inferno por causa dessa tentativa. E a mensagem de hoje é uma conclamação para que atentemos para as ordenanças do Senhor em sua santa palavra, desde o primeiro capítulo de Gênesis ao último capítulo de Apocalipse. Deus não abre, não traz permissões para que o seu povo manipule sua palavra para dar respaldo às próprias inclinações. Atentemos sobre isso. E hoje nós queremos trazer mais uma vez uma mensagem aos regenerados de todas as épocas. Os regenerados em Cristo de todas as épocas são chamados nesta epístola a não perder
perderem de vista a sua herança eterna, a razão de sua esperança, a andarem em santidade e obediência, a entenderem que, como povo escolhido, são nova habitação espiritual, como pequenas pedras alicerçadas sobre a grande pedra angular, que é o próprio Cristo, a pedra de esquina. Eles fazem parte dessa construção espiritual. E há uma responsabilidade imensa em sermos essas pedras vivas. O texto lido encerra o conteúdo da epístola, chamando a atenção dos leitores para a humildade, para o cuidado que devem ter com a ansiedade e, sobretudo, para a batalha espiritual na qual estamos todos engajados. Nesses dias, temos percorrido a trilha da Epístola de Pedro, também da Epístola de Pedro, e hoje queremos encerrar essa série de mensagens que falam aos regenerados de uma maneira especial. A grande pergunta retórica que fazemos aqui é: será que temos plena convicção do que já se operou em nós? Da resposta a esta pergunta vai depender o nosso posicionamento espiritual: vitoriosos em Cristo ou irremediavelmente derrotados. Se já experimentamos o poder restaurador de Deus mediante a morte e ressurreição de Cristo pela ação do Espírito Santo, somos vitoriosos, pois já recebemos o perdão dos pecados e a libertação do império das trevas. Então, já estamos andando em plenitude e abundância. Quer vivamos, quer morramos, quer sejamos curados ou não, quer tenhamos recursos deste mundo ou não, quer sejamos perseguidos ou acolhidos, em Cristo já somos mais que vencedores. Nunca foi tão difícil pregar a palavra de Deus em tempos de relativismos espirituais. A palavra de Deus é viva e eficaz e é inegociável. O apóstolo Pedro finda a sua epístola trazendo 4 conselhos oportunos para a saúde espiritual dos seus leitores. Primeiro conselho: os regenerados devem praticar a submissão e a humildade. E falar em submissão e humildade em tempo de orgulho, de egos obesos, para muitos se torna chocante. No versículo 5 ele diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Submissão às autoridades constituídas, tanto no âmbito do lar, da sociedade, quanto espiritualmente. A falta de submissão horizontal é um reflexo da falta de submissão vertical ao Senhor. Em tempos de autonomia, talvez seja um dos conselhos mais difíceis de ser acatados. Hoje as pessoas primam, perseguem uma autonomia absolutamente demoníaca. Falar em submissão hoje soa quase como uma aberração e ainda se corre o risco de ser criminalizado. Todos, de certa maneira, somos dependentes de todos, quer aceitemos ou não. Não somos ilhas ambulantes. Aliás, a comunhão é uma das colunas que sustentam o corpo de Cristo, que é a igreja. O sentimento de autonomia, repito, é ancorado pelo orgulho, carro-chefe de todos os demais pecados. Por isso que somos instados aqui à submissão e à humildade. Segundo conselho: os regenerados devem render-se ao Senhor
lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Versículos 6 e 7, repetindo: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Um abismo chama sempre outro abismo. Um pecado chama outro pecado. E nós temos, na maioria das mensagens pregadas nos últimos tempos, chamado a atenção dos ouvintes a terem cuidado com os apelos carnais. Mesmo aqueles que têm uma aparência de licitude, mas que são absolutamente contrários à palavra de Deus. E isso vai desde ações a reações, a emoções e a relacionamentos. Cuidado com o que você faz. Tudo que fazemos do lado de cada eternidade tem um custo. E normalmente a cobrança desse custo vem quando não temos liquidez para pagar. Cuidado na vida. A falta de submissão ao Senhor, bem como o orgulho, repito, nos põe em rota de colisão com a vontade de Deus. Queremos resolver tudo do nosso jeito, como se tudo dependesse de nós. E isso tem gerado uma ansiedade patológica e faz com que muitos caiam em abismos abissais. Jesus e Paulo falam sobre isso. Em Mateus 23:12, Jesus diz: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Em Filipenses 4, de 6 a 7, o apóstolo Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que ao apresentarmos as nossas orações, as nossas petições diante de Deus, que possamos acrescentar ao final de cada petição: concede-me isto, Senhor, se isto for da tua vontade. E que não, mesmo que seja algo agradável à minha carne pecaminosa, não permita que aconteça. Sobretudo, se vai ferir princípios da palavra de Deus. Sejamos prudentes, criteriosos, a bem das nossas orações. Em terceiro lugar, o terceiro conselho: os regenerados devem manter o equilíbrio, a vigilância e a fé. Nos versículos 8 e 9 dizem o seguinte: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Uma vez submissos ao Senhor, com o coração humilde diante dele, lançando sobre ele aquilo que nos inquieta, nos manteremos equilibrados, vigilantes e cheios de fé. Jesus e Tiago instruem sobre isto, dizendo o seguinte: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês como um laço. A palavra aqui é cuidado. E o quarto e último conselho: os regenerados devem confiar inteiramente na graça de Deus. Versículos 10 e 11 dizem: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Meus amados, é a graça suprema do nosso Deus que nos sustenta
firma e fortalece. Essa graça não é um mero sentimento, mas uma pessoa chamada Jesus, o Cristo de Deus. Por meio do apóstolo Paulo, o Senhor diz em 2 Tessalonicenses 2, de 16 e 17, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Em 1 Timóteo, Paulo diz, 1 Timóteo 6,12, ele diz: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. O que é que essa brevíssima meditação nos ensina no dia de hoje? Primeira coisa, como eleitos de Deus e regenerados em Cristo, devemos exercitar a submissão às autoridades constituídas sobre nós e praticar a humildade, pois Deus se opõe ao soberbo, mas concede sua graça aos humildes. Segunda coisa, da rendição ao Senhor de cada área de nossa vida, exercitando a entrega diária de nossas ansiedades, depende a nossa saúde, tanto espiritual quanto emocional. Em terceiro lugar, devemos cultivar uma atitude de constante vigilância, equilíbrio e fé diante dos embates da vida, que não têm sido poucos, especialmente nos últimos tempos. E por último, que como regenerados, confiemos inteiramente na graça de Deus, poderosa não apenas para salvar, mas para nos fortalecer, firmar e sustentar até o dia de Cristo Jesus, como quando Ele virá nos buscar e nos ajuntaremos com Ele nos altos céus. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações de um modo vivo, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, levantamos um clamor nesta tarde, confiados no poder que há no sangue de Jesus, apresentando, Senhor, as nossas casas, as nossas famílias, as nossas vidas, os nossos filhos, sejam filhos biológicos ou filhos espirituais, mas que sejam todos visitados poderosamente com a Tua palavra e constrangidos a voltar para o Teu caminho, Senhor. Muitos se desviaram do caminho por se deixarem levar por sentimentos e inclinações malignas. Liberta-os, Senhor, de todo o jugo maligno de Satanás, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente e faça com que essa palavra floresça e frutifique em seus corações, em nome de Jesus. Amém.